Uma coisa aprendemos este ano: essencial são as pessoas e o que faz do mundo um lugar melhor para elas. A ENGIE, a maior empresa privada de energia do Brasil, trabalha nessa transformação. ENGIE, vamos além da energia. Essa semana vai chegar a maior onda de frio do inverno e uma das mais intensas nos últimos anos. Na quarta e na quinta pode nevar, mas na quinta e na sexta a geada vai ser generalizada. Na sexta chega até o sul de Minas Gerais e também Mato Grosso do Sul. Preparem os casacos. Rio Grande do Sul começa já a partir de hoje a lançar mão de estratégias para ajudar aí quem mais sofre com essas baixas temperaturas. Principais pontos: vai se intensificar as abordagens a pessoas em situação de rua e também vai se abrir as portas de vários ginásios para receber essa população. Chuva, geada e até neve. A previsão de uma onda de frio histórica nesta semana ameaça plantações no país e exige cuidados com a saúde, mas também expõe um debate quente e necessário. Os eventos climáticos extremos estão ficando mais intensos com o aumento da temperatura do planeta. As ondas de calor e também as de frio são um exemplo disso, e elas reforçam o que os especialistas não se cansam de repetir: estamos em uma situação de emergência climática. O cenário é assustador e os estragos ainda estão sendo contabilizados, né? Essas chuvas foram as piores dos últimos 20 anos na Europa. Na região oeste da Alemanha, a situação é ainda pior. A primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, chamou a destruição de surreal e cobrou do mundo inteiro mais urgência para combater as mudanças climáticas. Não é simples definir qual será o ponto de não retorno nessa emergência climática, mas algumas necessidades são claras, como reduzir o desmatamento e as emissões de gases do efeito estufa. É nesse tom de urgência que em agosto sai o novo relatório do painel intergovernamental da ONU sobre mudanças climáticas. Os países desenvolvidos têm liderado a discussão ambiental, mas nações como o Brasil têm um papel fundamental a desempenhar nessa área. A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, em novembro, também deve ser decisiva nesse debate. É uma onda de calor terrível. Só para você ter uma ideia, pelo menos 67 estações meteorológicas da costa oeste marcaram as maiores temperaturas da história desses registros, que começaram 75 anos atrás. Uma dessas estações, no Vale da Morte, na Califórnia, registrou 54 graus Celsius, que pode ser inclusive a maior temperatura com registro confiável da história no planeta. 400 mil hectares já queimaram entre o oeste americano e o Canadá. Na Califórnia foram mais de 35 mil hectares. O que a onda de frio no Brasil, o recorde de calor no hemisfério norte e as enchentes na Europa revelam sobre a mudança climática? É possível ainda reverter esse quadro? Qual é o papel do Brasil nesse cenário? E o que esperar nos próximos anos em termos de extremos climáticos e de consequências geopolíticas da escassez de recursos naturais? Esses são os temas do Ao Ponto desta quarta-feira, que faz parte do projeto Um Só Planeta. Eu sou Elisa Martins, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com o físico Paulo Artacho, professor da Universidade de São Paulo e integrante do painel intergovernamental da ONU sobre mudanças climáticas. Fique com a gente! Professor Paulo Artacho, o Brasil vai enfrentar nessa semana o que se prevê como uma das piores ondas de frio que o país já viveu. Ao mesmo tempo, a gente vê ondas extremas de calor no hemisfério norte, inundações na Europa. Como é que esses fenômenos conversam, professor? Tudo isso é reflexo da mudança climática? Veja, isso estava previsto, está previsto nos modelos do IPCC, que se trata de um aumento do que a gente chama cientificamente de aumento dos eventos climáticos extremos, né? Tais como ondas de calor, chuvas, tempestades, inundações e, inclusive, paradoxalmente, ondas de frio.
De quarta para frente, o Brasil vai ter mais uma potente onda de frio. Pode ser a semana mais gelada do ano. Tem possibilidade de neve e a geada vai atingir o sul, São Paulo, Minas e Mato Grosso do Sul. Tem previsão também de esfriar no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, no sul da Bahia e no sul da Amazônia. E tudo por causa de uma forte massa de ar polar. Basicamente, o que a humanidade está fazendo com o aquecimento global é alterar o que a gente chama os padrões de circulação da atmosfera. Então, o clima que a gente tinha antes das nossas alterações no clima está mudando. E, inclusive, permitindo, por exemplo, que frentes frias que antigamente paravam no Rio Grande do Sul, hoje já conseguem avançar um pouco mais, por exemplo, aqui em São Paulo e até no Brasil Central. Nos Estados Unidos, isso também está acontecendo durante o período de inverno e com ondas de calor enormes, como essa que nós estamos vendo atualmente nos Estados Unidos. Pois justamente os negacionistas do clima utilizam esse exemplo das ondas de frio, né, exacerbadas para questionar a tese do aquecimento global. Como é que a gente explica o frio extremo no momento em que o planeta está ficando mais quente, professor? Veja, o clima ele varia naturalmente, né, faz parte do sistema climático terrestre, uma variação. Um dia faz mais frio, outro dia faz mais quente. Fica mais quente. O que as mudanças climáticas estão fazendo é exacerbar, ou seja, exagerar a frequência e a intensidade, tanto das ondas de calor quanto das ondas de clima frio, porque, como eu falei, nós estamos mudando a circulação da atmosfera, ou seja, ondas de frio que paravam antigamente, digamos, no sul da Argentina, agora elas estão se propagando até mais no Brasil Central. Isso é um fenômeno associado com as mudanças climáticas globais que estão acontecendo no planeta todo. É quase uma unanimidade na comunidade científica que esses eventos estejam relacionados ao aquecimento global, que se intensificou nos últimos anos pela ação humana. Mas isso ainda não é um consenso. Tem gente que não acredita que esses eventos estejam relacionados à ação humana e muito menos ao aquecimento global. Professor, agora no dia 9 de agosto, o painel intergovernamental da ONU sobre mudanças climáticas, o IPCC, do qual sou integrante, vai lançar um novo relatório sobre mudança climática. A gente sabe que o conteúdo fica sob embargo até lá, mas qual que deve ser o tom desse trabalho? O que a gente pode esperar dele nesse sentido? Olha, o tom principal são dois, eu acredito. Primeiro, de que nós estamos observando uma aceleração do aquecimento global. O aumento da temperatura ano a ano está aumentando cada vez mais rapidamente. E segundo, nós temos uma urgência de reduzir emissões muito mais forte do que no último relatório do IPCC, que foi publicado em 2013. E o relatório ele tem 3 aspectos diferentes dos anteriores. O primeiro deles é tratar de uma maneira mais intensa esses fenômenos climáticos extremos, explicando, através dos modelos climáticos, por que, por exemplo, essas ondas de frio e ondas de calor estão ficando mais frequentes. O relatório também vai tratar de uma maneira mais enfática de que as metas do Acordo de Paris vão ser muito difíceis de serem atingidas, porque nós podemos ter um aumento de temperatura de 1,5 graus Celsius já nesta década. Antigamente, isso era previsto para acontecer em 2050. Então, é possível que um aumento de 1,5 a gente já atinja antes de 2030, o que é muito perigoso para o funcionamento dos ecossistemas e para toda a nossa sociedade. Professor, a gente pode dizer que já vivemos na prática um quadro de emergência climática? E o que isso significa para o dia a dia, para a vida das populações aí no mundo? Olha, não há a menor dúvida, nós vivemos sim um quadro de emergência climática.
de todas as maneiras que nós formos olhar o que está acontecendo com o nosso planeta, isso fica muito claro. Por exemplo, nas últimas semanas veio mais um estudo que mostra que a Amazônia está se tornando uma fonte de carbono para a atmosfera global. Por ano, as queimadas liberaram 1 bilhão de toneladas de CO2, mas no mesmo período, a Amazônia só foi capaz de absorver cerca de 20% dessa quantidade de carbono lançada na atmosfera. O que isso quer dizer? Quer dizer que o carbono que estava armazenado há milhões de anos nas árvores da floresta amazônica estão agora retornando para a atmosfera, intensificando as mudanças climáticas. Então, de todas as maneiras que a gente olha, nós estamos sim num período de emergência climática e a humanidade precisa urgentemente agir com seriedade para duas coisas principais: zerar o desmatamento da Amazônia e, segundo, os países desenvolvidos precisam parar de queimar combustíveis fósseis e diminuindo o aumento da temperatura global no nosso planeta. Mas, professor, ainda é possível reverter esse quadro de emergência climática ou a gente está bem próximo ou já chegou num ponto de não retorno em que a gente só consegue falar em mitigação de danos? Olha, é difícil a gente estipular exatamente aonde está esse ponto de não retorno, né? A ciência, você tem que olhar para múltiplos pontos de não retorno. A Amazônia é um deles, o derretimento do permafrost na Sibéria é outro ponto possível de não retorno, né? Então nós temos vários pontos de não retorno. Mas o que é claro, e o relatório vai deixar muito claro isso, de que quanto mais cedo reduzirmos as emissões de gases de efeito estufa, menores serão os impactos climáticos. E se a gente quiser evitar um aquecimento de 4 a 5 graus no nosso planeta, só temos uma tarefa a fazer agora: reduzir as emissões e se adaptar às mudanças climáticas que já estão aqui batendo na nossa porta, como isso hoje é muito claro para a população como um todo. Mas o senhor acha que é possível falar em algum grau de adaptação da população a um novo cenário? Porque a gente está vendo, né, os fenômenos extremos, locais onde hoje a gente planta alimentos e que estão virando áreas áridas ou semiáridas, quer dizer, o desafio no abastecimento de água, com todas as consequências geopolíticas que isso gera, né? É possível uma convivência da raça humana com esse novo cenário climático e a que preço, né? Olha, é possível sim. Só que, como você mesmo já indicou, o preço vai ser alto. Por exemplo, vejam a seca que o Brasil está enfrentando no Brasil Central hoje, né? Quer dizer, isso prejudica, o Brasil está perdendo bilhões de dólares com essa seca, né? Diminuindo a produção de soja, diminuindo a produção de carne, de milho e assim por diante. Então, isso só tende a se agravar. De maneira alguma, isso vai reverter para um quadro anterior. Então, nós temos como brasileiros pensar que Brasil nós queremos. Queremos um Brasil que só plante soja e carne, que daqui a 10, 15 anos vão ser atividades possivelmente inviáveis no Brasil Central ou com muito menor produtividade do que a gente tem hoje, né? Ou nós queremos um Brasil que invista na ciência, na tecnologia e na educação e explore a inteligência dos brasileiros, ao invés de explorar a nossa água e o nosso solo no Brasil Central. Isso são opções que a sociedade brasileira vai ter que tomar neste ano até e ao longo dos próximos anos. Rascunho do último relatório da ONU sobre o clima alerta que os efeitos devastadores do aquecimento global já vão ser uma realidade nos próximos anos. O painel de cientistas afirma que se as emissões que agravam o efeito estufa não forem reduzidas rapidamente, a temperatura global vai subir acima de 1,5 grau até o fim do século. O impacto sobre os ecossistemas seria irreversível. Professor, e como sair da inércia? A gente acompanhou a grande pressão internacional sobre o governo Bolsonaro e, então, gestão do ministro Ricardo Salles, principalmente em relação à Amazônia. Mas essa pressão internacional, ela vai ser suficiente para mudar o quadro de avanço do desmatamento no país?
Olha, a pressão tem que ser internacional e tem que ser nacional. É do interesse dos brasileiros preservar a integridade dos nossos ecossistemas, né? E todas as pesquisas de opinião mostram claramente que a população é contra a destruição da Amazônia, como o atual governo e o Congresso Nacional está fazendo. Portanto, veja, é uma questão de você ter um governo democrático que atenda aos anseios da população e não somente aos anseios de ruralistas ou de atividades ilegais de ocupação de terras públicas na Amazônia ou ocupação de terras indígenas que são contra a nossa própria Constituição. Então é uma questão da sociedade brasileira se posicionar claramente contra essas atividades criminosas que estão causando a destruição dos nossos ecossistemas. Professor, como é que o senhor analisa a resposta global ao aquecimento e à mudança climática, né? A gente tem vários países anunciando medidas até bastante ambiciosas, como os Estados Unidos, como a China, União Europeia recentemente, mas sabemos que não é um processo simples, né? Ainda que tenham boas intenções. São suficientes esses pacotes que foram anunciados e qual a dificuldade real de implementação de tudo isso? Primeiro, esses pacotes que foram anunciados de redução e neutralidade de carbono para 2030, 2035, 2040 de vários países, está indo na direção correta. Nós temos que parar de queimar combustíveis fósseis, diminuir o aquecimento global para que a nossa sociedade seja minimamente sustentável na segunda metade deste século. Né? Então, estas medidas estão indo na direção correta. A grande questão é os países em desenvolvimento precisam, obviamente, de suporte financeiro e tecnológico para fazer uma transição para uma economia de baixo carbono. E isso os países desenvolvidos ainda não aceitam. Quer dizer, a grande pergunta é quem paga a conta? Quer dizer, é correto um país como Paraguai, Bolívia ou um país africano pagar uma enorme conta das mudanças climáticas, sendo que eles não causaram isso? Isso foi causado principalmente por Europa, Estados Unidos e os países desenvolvidos, né? Então é uma questão que está sobre a mesa. Isso, nenhum fundo até hoje, apesar de vários terem sido planejados, foram corretamente implementados, né? E é importante que o Brasil saiba que a maneira mais barata, rápida e fácil de reduzir emissões no nosso planeta é parar o desmatamento de florestas tropicais, com enormes benefícios, por exemplo, de manter os serviços ecossistêmicos da chuva alimentando o agronegócio no Brasil central. Então o Brasil tem que começar a usar inteligência, ser esperto e mudar o seu atual posicionamento em relação ao desmatamento da Amazônia e em relação às mudanças climáticas globais. Cientistas e representantes de países de todos os continentes começaram hoje um encontro virtual de 2 semanas do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. Essa reunião é para finalizar o mais amplo relatório sobre aquecimento global desde 2013 e vai servir de base para a COP26, em novembro, no Reino Unido. Professor, a gente vai ter a próxima Conferência do Clima das Nações Unidas em novembro, né, a COP26. O que o senhor espera dessa conferência, já que a gente está há tantos anos tentando chegar a um acordo, a um mecanismo de financiamento sem muito sucesso e até com retrocessos, né? Os Estados Unidos chegaram a sair do Acordo de Paris, por exemplo, voltaram agora com o Joe Biden, tem uma ascensão do negacionismo em vários campos, na área climática também não é diferente. Dá para a gente ficar um pouco otimista para a COP26 ou o senhor acha que não? O que eu diria é o seguinte, a COP26, a próxima Conferência do Clima, vai ser realmente extremamente importante, porque nós não podemos mais adiar ações concretas para reduzir o nosso impacto no clima. 2 ações são importantes na COP26. Primeiro, que as metas de redução de emissões voluntárias
que os países colocaram no Acordo de Paris tem que começar a valer alguma coisa de verdade. Ou seja, tem que ser metas obrigatórias dos países. Então, se o Brasil se comprometeu a reduzir o desmatamento a 0 até 2030, bom, ele tem que cumprir as suas obrigações internacionais. Então, essa é uma primeira questão, transformar as metas voluntárias em alguma coisa séria que possa ser cobrada internacionalmente. E a segunda questão é a questão do pagamento por serviços ambientais, né? Ou seja, os países desenvolvidos têm que realmente ajudar os países em desenvolvimento a reduzir as suas emissões, em primeiro lugar, e segundo, se adaptar à mudança climática, porque isso vai ser muito caro. Vocês imaginam nós termos um aumento do nível do mar de 2 metros ou 3 metros? O que vai acontecer com todas as nossas cidades costeiras? Quem paga essa conta da adaptação? Vamos movimentar centenas de milhões de pessoas que vivem nas áreas costeiras no mundo. Para onde? De que maneira? Com que recursos? Com que dinheiro? Né? Então, são questões que estão batendo a nossa porta e que os governos têm que levar a sério. Então, para a gente fechar, professor, em um cenário aí que nada seja feito e num outro cenário que a gente espera, em que exista esse despertar, né, para a urgência da questão climática, o que a gente pode esperar nos próximos anos em termos de extremos climáticos e também de consequências geopolíticas da escassez de recursos naturais? Olha, a ciência já deu a resposta para essa sua pergunta. Se nenhuma redução mais forte for feita na emissão de gás de efeito estufa, o planeta vai se aquecer em média de 4 a 5 graus, o que significa que em áreas continentais como o Brasil, esse aquecimento pode ser da ordem de 5 a 6 graus. Aí, com o aumento dos eventos climáticos extremos, você imagina cidades como Cuiabá e Teresina, quando a temperatura começar a bater nos 50, 52 graus, como aconteceu agora no Canadá, de uma maneira mais frequente. O país quebrou por 3 vezes consecutivas essa semana o recorde de temperatura mais alta. Agora, o recorde por lá é de 49,6 graus Celsius na cidade de Lytton, na Colômbia Britânica. O número de mortes suspeitas de estarem relacionadas com esse calor no Canadá desde sexta-feira já subiu para quase 500 pessoas. É um número 3 vezes o normal para o período. O impacto socioeconômico disso para o Brasil vai ser enorme. O Nordeste brasileiro, que é uma região semiárida hoje, já está sofrendo redução na chuva e aumento de temperatura. Portanto, ela vai se tornar uma região árida. Aonde o Brasil vai colocar 20, 30 milhões de brasileiros que não vão ter condições de sobreviver numa região desértica, que é o caminho pelo qual o Nordeste está sendo levado. São perguntas que a sociedade brasileira tem que responder, né? Então, a hora que nós tivermos um cerrado, né, no Brasil Central muito mais seco ainda do que é hoje, como que o Brasil vai lidar com essa questão? Então, isso toca na adaptação climática, e isso toca também na questão de que quanto mais cedo reduzirmos as nossas emissões, menos seremos afetados pelas mudanças climáticas. Então, nós temos que ser espertos e reduzir as emissões de gás de efeito estufa, o que no Brasil significa, primeiro, reduzir o desmatamento a 0, segundo, aumentar a porcentagem de geração de energia solar e eólica na nossa matriz energética nacional. Nós só estamos passando por uma crise de energia hoje porque há 5 ou 10 anos atrás não foi investido o suficiente para diversificar a nossa geração de eletricidade. Então o Brasil tem que ter uma visão de futuro, não só uma visão de 1 ou 2 ou 4 anos, ou o que o particular ministro quer naquele momento para favorecer um ou outro parceiro empresarial, mas sim nós temos que olhar para o futuro do Brasil como uma nação. E é isso a nossa missão. Professor Paulo Artacho, muito obrigada pela participação. Bom trabalho para o senhor. Obrigada, professor. Um abraço. Obrigado. É sempre um prazer conversar com vocês, gente. Obrigado.
Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção é do Bernardo Ionestig e a edição é do João Guilherme Lacerda e da Luciana Malini. Amanhã tem mais. Até mais.